caminho a esmo e percebo o cenário, a multidão presa ao mesmo trabalho, todos seguindo um antigo roteiro, e eu vou seguindo no anti-horário. Pessoal, como é que tá todo mundo? Um abraço para todo mundo, um grande abraço para todos, todas, todos aí. A gente tava com as reflexões meio sumidas aí, uma correria danada, umas mudanças rápidas, meio bruscas que foram acontecendo. Fiquei um pouco tarefado com isso. Fiquei um pouco na parte das composições que vocês estão vendo aí no canal. Mas aí hoje eu queria voltar aqui pra gente falar um pouquinho, voltar com um pouquinho das nossas reflexões. A gente está num momento de transição, assim, transição de sociedade, de modelo de sociedade, Uns falam até mais esotericamente assim, de transição planetária, Mas o fato é que a gente está vivendo uma transição, E o que é a transição, A transição é aquele momento que o que era vigente, O modelo antigo não funciona mais, E ainda não existe o novo modelo, Então, assim, é um momento em que estão abertas, as possibilidades, é hora de se discutir, de se propor, de se tentar novos meios de interagir, de atuar e de ver, a realidade, o contexto, que a gente vive. Então, assim, em cima desse momento, para a gente poder trazer novas vertentes, novas tentativas de um novo modelo de relação, do ser humano com a natureza, com o capital, entre si, um novo modelo de sociedade. Acho que é bom a gente trazer um pouco o conceito do Ubuntu, um conceito africano muito antigo, que alguns dizem que remonta inclusive até do Egito, do antigo Egito. E, enfim, é uma tradição oral, um conceito quase filosófico mesmo, e que fala mais ou menos como se fosse, eu sou porque tu és, Então, assim, é uma relação de compartilhamento, de união, entre as pessoas. Para que eu esteja bem, para que eu seja feliz, eu preciso, que vocês sejam felizes, Então, assim, a gente precisa dessa interligação, Então é um conceito muito mais abrangente, de compartilhamento, de interligação. E hoje em dia tem se discutido muito, esses princípios, de que a gente diz que seriam de cosmovisões, que são cosmovisões, uma visão que a gente tem do cosmos, do mundo, de como as coisas interagem, E essa visão, ela é meio que moldada, conforme a cultura, conforme as crenças, e acaba sendo, vamos dizer assim, praticamente imposta, no modelo de sociedade como uma realidade, mas baseada nessa cosmovisão. A gente tem basicamente assim duas cosmovisões, Uma que a gente poderia falar de eurocristã, que são os países da Europa, os países mais ocidentais e, com predominância, do cristianismo, católico, ortodoxo, romano, e que tem uma cosmovisão que a gente fala que seria da cosmofobia, E assim, então é uma visão, onde o sentimento predominante, que é a fobia, é do medo, Então é uma visão que prega a escassez, que defende que os recursos são escassos, E então, assim, se os recursos são escassos, as pessoas com maior poder
maior força, né, tendem a concentrar os recursos para que não faltem, né? E quando uns concentram, outros ficam sem, né? Então, assim, a gente já começa com umas relações de disputa, né? De medo, de necessidade de concentrar. Eu preciso ter comigo aqui, né? Tirar do outro e ter guardado aqui porque vai faltar, né? Então, isso já cria uma relação, né, entre as pessoas em cima de um sentimento negativo, que seria o do medo, né? E por outro lado, a gente tem uma visão que eles chamam, né, de cosmofolia, né? Que é uma visão mais assim dos países africanos, orientais, né, de algumas partes, né, da América, né, mais antiga, né, o pessoal mais das tribos, né, americanas, né, e enfim, que defende, né, uma situação de compartilhamento, né, de, de que o recurso existe para todos, né? Então que a gente precisa compartilhar, né, interagir. Então não vem do medo, né? Na visão cosmofóbica, né, de cosmofobia, que é eurocristã, né, a gente tem esse princípio do pecado, do paraíso, do inferno, né? Um princípio que diz que nós teríamos assim os eleitos, né, uma pequena, né, quantidade de pessoas, né, que seriam eleitos para passarem numa porta estreita, né, do paraíso, né? E quando a gente lida com esse tipo de visão, com esse tipo de entendimento, a gente continua criando, né, assim, a disputa. Alguns só terão direito, né? Alguns serão eleitos, né? Alguns passarão por essa porta estreita que levará ao paraíso, né? Então, continuamos com essa visão de exclusão, né? De medo, de disputa. Quem serão esses alguns, né? Então, a gente mantém essa relação, né, entre as pessoas de disputa, de desconfiança, de que para que eu chegue alguém não pode chegar, né? Para que eu passe alguém tem que ficar, né? E assim, isso é muito prejudicial, né? A gente volta a dizer, é uma relação baseada num sentimento de medo, sentimento de disputa, de controle. E isso é a nossa sociedade atual, né? É a sociedade, é o princípio, a cosmovisão que impera mais no mundo. Agora, por outro lado, quando a gente fala da cosmofolia, que vem desses países africanos, né, dessa influência do Ubuntu, né, de algumas tribos mais antigas, americanas, né, sul-americanas, os maias, os astecas. Então já tem o princípio de Gaia, né, que a Terra seria, né, um ser vivo. Então tudo está interligado, né? Precisamos cuidar da terra e cuidando da terra há recurso para todo mundo. Então já é uma visão diferente. E essas sociedades que têm essa cosmovisão da cosmofolia, né? Não existe o princípio do paraíso. Não há um paraíso que eu vou chegar depois, que eu vou, né, assim, depois do arrebatamento, depois da morte, vai ter um paraíso. E não há visão de um paraíso aqui na Terra também. Há só a visão de que a vida tem início, meio e início, um ciclo. Então isso promove uma relação mais de de amor, né? Assim, de união entre as pessoas. Não tem esse princípio de disputa, não tem um paraíso para alguns eleitos, não tem uma visão de recursos limitados e de escassez. Aí a gente tem uma relação muito mais
saudável, né? Muito mais amorosa entre as pessoas, porque o sentimento predominante não é o do medo, é o da união, do compartilhamento, do Ubuntu. Eu sou porque tu és, né? Para que eu seja feliz, tu terás de ser feliz também. Não há como eu ser feliz se eu não for, né? Tem um... Eles falam que é como se fosse uma lenda, né? Dizem que teve um antropólogo que estava estudando um grupo, né, na África, e ele colocou várias crianças num local assim, né, lá no fundo colocou uma cesta de frutos e falou que quando ele desse o sinal, que era para todo mundo correr, quem chegasse lá primeiro ficaria com a cesta, né? E quando ele deu o sinal, as crianças todas se deram as mãos e foram juntas, né? E aí ele ficou muito impressionado com isso e foi perguntar por que, né, o maior não correu, teria uma chance muito grande de ganhar. E aí ele explica que qual seria a graça de comer sozinho, né? Como ele poderia estar feliz vendo os companheiros tristes. Então, assim, é isso que a gente está precisando tentar incorporar nesse momento de transição que a gente vive. Tentar incorporar isso dentro da gente, né? Interiorizar esses princípios, ver que a realidade é como se vê. E às vezes a gente vive numa realidade que foi imposta, né? Uma cosmovisão que veio sendo colocado na sociedade pelo modelo de sociedade, de capitalismo, de consumo, e que não condiz com a realidade. E esse modelo é o que a gente já está vendo que já não funciona mais. A sociedade está doente, as crianças estão tentando suicídio, né? Os jovens tentando suicídio. Então, quando a gente fala que está no momento de transição, é porque esse modelo de cosmovisão é baseado na cosmofobia, no princípio de escassez, no princípio de inferno e paraíso, de pecado, de medo, onde o sentimento principal das relações é o sentimento do medo e da escassez, ele já é o modelo que tá ficando para trás, já não funciona mais. E a gente está nessa fase de transição. Qual é o novo modelo? Não existe ainda um novo modelo. Então é a hora da gente começar a tentar praticar, né, novas maneiras de encarar a vida, novas maneiras de nos relacionarmos uns com os outros e com a sociedade, de apontarmos caminhos diferentes de solução de problemas, de soluções de conflitos. Né? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente tentar acreditar que existe algo melhor, que pode ser melhor, que a realidade imposta não é a verdade absoluta, que a vida, né, e a sociedade como está hoje não é enrijecida, né, concreta e é assim, pronto, acabou. Isso é resultado de uma cosmovisão e existem outras, e a gente precisa ver o mundo de outra forma, porque já está claro hoje que essa forma de ver o mundo, ver a realidade e interagir com as pessoas, né, com a sociedade, criar assim, um modelo de sociedade em cima desses princípios, dessas visões, dessas verdades, né, colocadas, impostas, não funciona mais. Então é a hora em que a gente pode propor. Quando tudo está funcionando direitinho, né, a gente não tem espaço para tentar novas realidades, para colocar novas possibilidades. Agora, quando a gente vive um momento de transição, é a hora da gente apresentar isso, vivenciar isso, procurar fazer as coisas dentro desses novos princípios, dentro dessa nova forma de visão,
e tentar criar um novo modelo que ainda não existe. Então é a hora de se tentar o diferente, de se procurar o diferente e entender, procurar outras visões, outros entendimentos da realidade que não deixem a gente engessado nesse modelo que já ruiu, que já não funciona. Então a gente está nessa fase, né? O modelo que a gente viveu até hoje das interações, da sociedade, do status quo, né? De como as coisas são colocadas, não funciona mais, está ruindo. Agora, qual modelo vai ser no futuro, qual vai funcionar, ainda não existe. Então é uma hora de muita responsabilidade, é o momento em que todos podem agir, é o momento que pode existir a transformação, que a gente pode criar uma transformação, que a gente pode criar o novo, que a gente pode apresentar novas formas, né, de interagir. Então eu acho que é muito interessante estudar um pouco, né, procurar saber um pouco mais sobre essa filosofia do Ubuntu, sobre essa cosmovisão, né, das sociedades mais tribais, mais voltadas por esse princípio, né, vem dos maias, né, que é o princípio de Gaia, né, que a Terra é um ser vivo, onde todos nós fazemos parte desse ser único, vivo, da Mãe Terra, né, Mãe Gaia. Então a gente pode, dessa forma, criar modelos baseados mais no amor, na interação, no compartilhamento e não no medo, né? Porque os modelos baseados no medo, eles geram a violência, a desconfiança, as relações desequilibradas, né? Então, acho que é um momento importante, a gente está vivendo esse momento. Eu vou deixar na descrição aí um link de uma matéria que saiu, acho que é no Estadão, se não me engano, um sociólogo, um economista, falando desse momento de transição que a gente está vivendo. Deixar um ou dois links também que falam um pouco sobre a filosofia Ubuntu e deixar para vocês, né, essa sugestão de que a gente se atente para novas formas de encarar o mundo, novas formas de ver a realidade, novas formas de propor as relações, as soluções de conflitos e os modelos de interação social, né? Então, era nesse sentido que eu queria fazer uma provocação, uma reflexão, para que a gente possa tá tentando criar formas mais harmônicas de interação, menos violência, mais empatia, menos medo, mais amor, e tentar melhorar um pouquinho para todo mundo, porque eu sou porque tu és, então só sou feliz se tu fores feliz. E isso é uma realidade, né? Não estamos aqui uns contra os outros, estamos para nos unirmos e juntos criarmos uma realidade melhor, mais harmoniosa, mais igualitária, certo? Então, era só essa proposição de reflexão que eu queria deixar para vocês. Um abração para todos, para todas, para todos. Estava reparando aqui, eu acho, se eu não me engano, na outra reflexão que eu estava com a mesma camisa. Gente, eu não tenho uma camisa só não, tá? Eu tenho mais camisas, tá bom? Mas coincidentemente, hoje que eu achei um tempinho para gravar esse vídeo, parece que eu tô com a mesma camisa do outro vídeo da reflexão. Mas enfim, só para descontrair. E espero que vocês curtam, reflitam, interajam, comentem, compartilhem, se inscrevam, tá ok? Um abração para todos. Axé. É só o dia que segue o seu curso, é só a rotina que se normaliza. Mais um desejo que perde o discurso, mais um amor que não se realiza.
agora, sonhar na hora, só ser agora o que se adora.